A partir deste momento vamos dar início a mais um estudo bíblico intitulado ao tema Quem vive amigado? Quem vive amigado pode-se batizar e pode participar da Santa Ceia? É o tema desta mensagem. Aleluia. Amém? Portanto, o tema desta mensagem é quem vive amigado pode-se batizar e pode participar da Santa Ceia? Será que pode ou não? Aleluia, já vamos ver. Será que pode? Tens a certeza que pode? Vamos ouvir aqui. A mesma pergunta foi feita aqui a um líder dos desigrejados por nome de Caio Fábio, ex-pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, que se desviou e se tornou um líder dos desigrejados. É um dos líderes, juntamente com o Rubens Sodré, como era o Rivanildo Menezes e vários outros, o aquele do movimento Eu Quero Uma Igreja, mais tarde Filosofia e Teologia. Portanto, temos aqui um líder dos desigrejados, que são aqueles que saíram das igrejas e que vêm com doutrinas contrárias a se congregar em igrejas, a dizimar e a ser submisso aos pastores. Vamos ouvir aqui o que é que diz aqui o Caio Fábio. Caio, eu tenho muito desejo de se batizar. Ela pode se batizar? Isto é pecado? Não. Pecado é alguém negar a batismo. Diga, eu quero ser batizado. Julgar o coração para ser batizado. Repara a inversão de valores. Então o Caio Fábio perguntaram a ele. Vamos ouvir novamente a pergunta. Amigada, e tem muito desejo de se batizar. Ela pode se batizar? Isto é Então houve um inscrito ali no caminho da desgraça, ali do Caio Fábio, no caminho da desgraça, não tem nada de graça, que perguntou: eu tenho uma irmã que tem muito desejo de se batizar. Isso é um pecado? Ou seja, será que é um pecado ela viver amigada ou o ato do batismo? E ele respondeu que o pecado é eu negar, ou seja, alguém ou os pastores, as igrejas negarem o batismo àqueles que desejam ser batizados. Diga, eu quero ser batizado. Eu não tenho que julgar o coração. claro. Só Deus sabe o que está acontecendo. Então, o pecado agora, inventaram um novo pecado. O pecado, reparem, o pecado é eu negar o batismo àquele que deseja ser batizado. Então, João Batista pecou. Veja que esta gente não tem conhecimento bíblico. Vamos lá. Vamos lá. Ele diz que o pecado é eu negar o batismo àqueles que desejam ser batizados. Será que o Caio Fábio está de acordo com a Sagrada Escritura? Será que ele foi usado pelo Espírito Santo ou por um demónio? Será que ele está santificado ou endemoniado? Já vamos ver se este homem está santificado ou endemoniado. Essa palavra vem inspirada do Caio Fábio, que diz que não é pecado. A pessoa tem grande desejo de ir a batismo, mas vive amigada. Será que isso é um pecado? Não, o pecado é eu negar o batismo a quem deseja ser batizado. Vamos lá ver. Então, se isso procede ou não. Vamos aqui. Meus amados irmãos, vamos aqui para a Bíblia. Glória a Deus. Vamos aqui para a Bíblia. Glória a Deus. Mateus capítulo 3. Glória a Deus. Vamos aqui para o Evangelho de Mateus capítulo 3. Vamos lá ver se é pecado os pastores, os líderes, os apóstolos, os missionários negarem o batismo àqueles que desejam ser batizados. Diz assim: e naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse:
voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eis que agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não dá fruto, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. A palavra batismo é imersão, é mergulho. Então não existe batismo por aspersão, como faz a Igreja Católica. Não existe batismo por derramamento com copos de água. Eu te batizo em nome do Pai, um copo de água derramado na cabeça, do Filho, o segundo copo de água, e do Espírito Santo, o terceiro copo de água. Não é por derramamento, não é por aspersão, não é por borrifar, salpicar, aleluia, como se fosse alguém pega num regador e rega-te a cabeça. Não, rouva a baia. É por imersão. A palavra batismo significa mergulho, submersão, imersão. Então o teu corpo é como um submarino. Quando tu vais a batismo, ficar submerso debaixo das águas. Porque o batismo tem o simbolismo de morte, sepultamento e ressurreição. Então quando tu morrestes para o pecado, foste sepultado nas águas e ao sair das águas ressuscitaste para uma nova vida de santificação em Cristo Jesus. Então é bem claro aqui. Glória a Deus. João Batista disse assim: em verdade eu vos batizo com água para o arrependimento. Ou seja, vos mergulha a corpo inteiro em águas correntes, por outras palavras, porque o batismo tem que ser em águas correntes e doces, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim e é mais poderoso do que eu, cujas sandálias, alparcas e sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. Oh, Rabá, Samaia, só até aqui. Até o 12. Então, espera aí. O que é que diz aqui? Que João Batista estava, aleluia, recanto alabastéria, aleluia, recanto, batizando no Rio Jordão. Diz aqui, aleluia, então iam ter com ele, versículo 5, Jerusalém, ou seja, pessoas de Jerusalém e de toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, ou seja, mergulhados a corpo inteiro no Rio Jordão. O rio é águas correntes. Rio é águas doces, não é águas salgadas, não era um batismo no tanque, na piscina, na banheira, no poço, no bidé. Alabandaraba, saia, canta, alabastéria. Só falta fazerem batismo no vaso sanitário. Então o batismo tem que ser em águas correntes, meu irmão, porque representa a lavagem de pecados e transporte dessas águas até ao mar do esquecimento de Deus. Aleluia. Quem queria diga glória. Aleluia. Então eram batizados por ele aonde? No tanque? No tanque de Betesda? No tanque de Siloé? Não. No rio. Era no mar morto? Aleluia. Ripalabais. Que a Bíblia chama de mar salgado? Ou era no mar Mediterrâneo, que a Bíblia chama de mar grande? Lá em Sarabai. Ou era no mar vermelho? Aleluia. No original era mar de juncos. Ali. Aleluia. Rio não. Glória a Deus, eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Só que vendo ele muitos dos fariseus era uma seita judaica. Glória a Deus, era uma seita religiosa judaica que, aleluia, se baseavam na lei de Moisés. E havia os saduceus, que embora se baseassem na lei de Moisés, glória a Deus, eles não criam na ressurreição dos mortos, nem em espírito, nem em anjo. Glória a Deus, não criam nisso. Glória a Deus, quem queria diga glória. Ricanto alamastéria. Então eram duas seitas judaicas, ambas diziam que se baseavam na lei de Moisés e nos livros do Antigo Testamento, da Tanakh, aleluia, os livros proféticos, aleluia, os livros, aleluia, poéticos e os livros, não é? Aleluia, que são escritos, glória a Deus,
glória a Deus, se baseava nos livros da lei, os livros proféticos e os escritos. Então baseavam-se nos 39 livros que nós temos hoje nas nossas Bíblias do Antigo Testamento. Mas tinham tradições e anulavam a palavra de Deus por guardarem as suas tradições, conforme Jesus os repreendeu em Mateus capítulo 15, versículo 6. Vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dos dignos de arrependimento. Rabá Samai, então ele recusou o batismo. Então o pecado é eu recusar o batismo a quem vive em pecado, porque tu já vais ver que amasiado é em pecado. Será que eu é que peco se eu recusar o batismo a quem quer ir a batismo, independentemente se seja amasiado, está no segundo casamento, que a Bíblia chama de adultério, ou qualquer outro pecado, ou bebe bebida alcoólica, ou ainda fuma, ou ainda se droga? Será que eu é que estou em pecado quando eu rejeito o batismo? Se eu estou em pecado, então João Batista estava em pecado também. Então o Caio Fábio, ele é maior que João Batista. Porque Jesus disse, dentre os que foram nascidos de mulher, João Batista era o maior profeta. E o maior profeta, que era o precursor do próprio Mashiach, do próprio Cristo, do próprio ungido, não é? Rejeitou, recusou o batismo a muita gente. Vendeu muitos, não diz poucos, eram muita gente. Muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo e disse: raça de víboras, vocês são raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quereis ir a batismo para escapar da ira futura? Não. Primeiro, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, dizia Pedro, para que sejam apagadas as vossas transgressões e assim venha sobre vós os tempos do refrigério. Então, bem claro, o próprio João, aleluia, Batista, perdão, o próprio João Batista rejeitou levar a batismo muita gente, aleluia. Porquê? Porque eles eram hipócritas. Porquê? Porque eles guardavam as tradições e anulavam a palavra de Deus, faziam acréscimos à palavra, distorciam a palavra, aleluia, glória a Deus, interpretavam errado as Sagradas Escrituras. Então não vai a batismo a quem quer, mas quem pode, quem já está preparado para ir a batismo. Há um preparo. E a pessoa também não vai a batismo sem passar por um discipulado. Jesus não mandou logo batizar. Olha o que é que Jesus falou em Mateus 28. Ele disse no versículo 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Primeiro se faz os discípulos. O que é discípulo? Aluno. Discípulo vem do grego matetes, quer dizer aluno, aquele que aprende. Aleluia. Repalaia. Aleluia. Então o discípulo é o aprendiz. O aprendiz de quem? O aprendiz de Jesus Cristo. É o seguidor de Cristo, aquele que aprende as doutrinas do Evangelho. Quem queria diga glória. Então, primeiro faz o discipulado. A pessoa passa por um aprendizado. Aliás, e antes disso, a primeira pessoa tem que aceitar a Jesus. Tem que aceitar a Jesus e largar o pecado. Tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Passa pelo discipulado e depois vai a batismo. Então, já vemos aqui que, glória a Deus, quem querer diga glória. Aqui a questão, aqui a ideia louca, ou melhor, a doutrina herética do Caio Fábio não procede. Ele está anulando a Escritura. Olha lá a pergunta novamente. Caio, tem muitas vezes de se batizar. Ela pode se batizar? Isto é pecado? Não. Por negar batismo para uma pessoa que eu quero ser batizado? Não tem que julgar. Ainda diz que não tem que julgar, ou seja, quando a palavra do Senhor nos diz: julgai todas as coisas retendo o bem. Amém? Então, este homem é um dos maiores hereges da atualidade, o Caio Fábio, juntamente com o Rubens Sodré e os demais desigrejados, que ensinam doutrinas de demónios para o povo de Deus. Doutrinas de demónios. Quem querer diga glória. Então ele disse que nós não podemos julgar. Será que isso procede? Vamos entrar aqui no módulo The Word.
Vamos aqui. A palavra examinai ou analisai. 1 Tessalonicenses 5,21 diz assim: examinai tudo, noutras traduções, analisai tudo, retendo bem. A palavra examinai, glória a Deus, vem do grego dokimazo. Glória a Deus, vem do grego dokimazo. Glória a Deus, quem crê diga glória, diga aleluia, diga Deus seja louvado. Amém? Vem do grego dokimazo. Está aqui no canto inferior direito da imagem, vem do grego dokimazo e significa, aleluia, recantolamaia, testar, examinar, provar, verificar se uma coisa é genuína ou não, ou seja, julgar. Tu tens de saber se uma coisa é boa ou má, verdadeira ou falsa, certo ou errado, se essa coisa é um mandamento de Deus ou não é, se essa coisa leva a pessoa à santificação ou ao pecado, se leva ao mundanismo. Quem querer diga glória. Aleluia. Diz aqui, reconhecer como genuíno depois de exame, aprovado, julgar, valioso. Então, a palavra dokimazo é quando tu verificas, tu julgas se uma coisa é verdadeira ou não. Tanto é que há uma tradução que é da João Ferreira de Almeida, a revista atualizada, que diz, julgai todas as coisas retendo o que é bom. Então, é um mandamento para a Igreja da Graça, dado pelo apóstolo Paulo, sob a inspiração ou pela inspiração do Espírito Santo de Deus, que eu tenho que julgar tudo. Então eu tenho que julgar tudo, tudo. Não só as ações, mas as pessoas também. Eu tenho que julgar tudo. Aleluia. Então é pecado julgar se uma pessoa está ou não preparada para ir a batismo? Não. Pecado é não julgar, porque aí estamos a anular o mandamento. Então, Caio Fábio e a sua doutrina herética pode pegar nela e fazer papel higiênico. Para mim, papel higiênico é mais útil que essa doutrina dele de demónios. Caio Fábio anula a Escritura dizendo que não é pecado alguém que vive amasiado querer ir a batismo. Não é pecado. O pecado é eu negar o batismo àqueles que querem ser batizados. E já vimos que não. Então, João o Batista seria o maior pecador. Agora vamos aqui ver o que é amasiado. Amasiado ou amigado vai dar ao mesmo. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Amasiado. O mesmo que amancebado. Amasiado, concubinado, ajuntado e por aí vai. Agora aqui repara, como os indianos não se casam no papel, apenas vivem amasiados, fica fácil dar um chute na mulher, ou seja, não há nenhum vínculo. Amém? Isto aqui é um comentário abaixo, mas para tu saberes, amasiado, glória a Deus, é aquele que não é case, não tem um vínculo legal. Ele vive apenas junto. Amasiado, amigado, emancebado, chame-lhe o que quiser. Diz aqui que se amigou com outra pessoa, adjetivo, amasiado, que mantém uma relação sem vínculo legal ou forma estabelecida pelo casamento, amigado. É bem claro, meu irmão. Os significados aqui no dicionário. Glória a Deus, amém? Se esse amasiado já está há muitos anos, há 7 anos junto, há 5 anos, e o Estado do país onde ele mora, o Estado português, brasileiro, deu-lhe o estatuto de união legal ou união de facto. Mas atenção, que união de facto ou união legal não é o mesmo que casamento. Glória a Deus, não é igual. É união de facto, não é união de direito. União de facto é uma coisa. Aleluia.
Considera-se duas pessoas que estão em união de facto onde vivem juntas há mais de 2 anos em condições semelhantes às suas casadas. É semelhante, não é parecido, não é igual. Amém? Então é a mesma coisa. Qual é a diferença entre uma pessoa que vive amigada, ou amaziada, ou emancebada, ou ajuntada? Qual é a diferença entre uma pessoa que vive amigada, apenas vive amigada, e uma pessoa que vive em união de facto? Não é nenhuma. Simplesmente a pessoa que vive em união de facto, não é? O Estado português, ou neste caso, deu-lhe o estatuto que estás em união de facto. É como se tu fosses casado. É como, mas não é igual a casado. Então, é para tu entenderes. Então, tendo isto em mente, então já sabemos o que é. Glória a Deus. O que é união de facto e o que é amaziado. É a mesma coisa. Simplesmente, na união de facto, o Estado dá-te um papel a dizer, olha, tu agora és como se fosses casado. É parecido, mas não é igual. Agora vamos aqui a fornicação. Fornicação no dicionário moderno. Olha aí. Fornicação. Está aqui na Wikipedia. É uma relação sexual realizada por duas pessoas que não são casadas. Obviamente são as pessoas que não... A fornicação é um pouco mais amplo que apenas o amaziado. O amigado, tu tens, para além das relações íntimas que tu tens de ter com uma mulher, sem seres casado com ela, tens que viver junto com ela. Mas na fornicação, conceito geral, o indivíduo pode ter uma namorada e teve uma relação com a namorada. Ou ficou uma noite com uma jovem, ficou com ela e teve uma relação. Ou foi às prostitutas, se deitou com uma prostituta naquela noite e teve uma relação. Então, ou teve apenas uma atração física por uma mulher qualquer, na rua, meteu conversa, se deitou com ela, pronto, fornicou. Então a fornicação é um conceito mais amplo. Enquanto que o amigado é algo mais específico. Para além da pessoa ter relação íntima com outra que não é casada com ela, ou seja, são ambos solteiros, vai viver junto com ela. Vai viver e faz vida de casada. É como se fosse marido e mulher sem ser. Para tu já entenderes. Então, o que é o amaziado? É o fornicário, é o fornicador. Que a Bíblia também chama de devasso. Quem querer diga glória. É o pornos. É o pornográfico. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Vem da palavra pornoi. Pornos. Para tu entenderes. Agora vamos aqui à Bíblia para saber se pode ir a batismo ou não. Raixo rapacanto labastéria da labaia. Vamos aqui. Então já vimos que nós temos que examinar tudo. Temos que julgar. Temos que julgar tudo e reter o bem. Temos que julgar tudo. Jesus ainda diz numa outra passagem, julgaste bem. Estamos aqui? Então nós temos sim que julgar, irmão. Vamos aqui para a Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. Até as escrituras devem ser examinai tudo retendo bem. Então julgai tudo retendo bem. Julgai todas as coisas retendo bem. O próprio Jesus ordena julgar as coisas. Olha aqui. E lhe disse, julgaste bem. Lucas 7,43, a última parte do versículo, julgaste bem. Jesus elogiou Simão, glória a Deus, dizendo para ele, porque Simão respondeu e disse, tenho para mim que é aquele que é mais perdoa. E ele disse, julgaste bem. Amém? Julgar. Devemos julgar bem. Aleluia. Então, Jesus também nos manda julgar. Estamos aqui. Lucas capítulo 12, versículo 57. E porque não julgais também por vós mesmos o que é justo? Glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus mandou julgar. Nós devemos julgar sim. Jesus também disse, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então não devemos julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Glória a Deus. Quem querer diga glória.
Está bem? Isto é só... Agora vamos aqui para ver se os fornicários, quem vive, os fornicadores, está bem? Quem vive em pecado de fornicação, quem vive apenas junto, amigado, emancebado, amaziado, chamem-lhe o que quiserem chamar. Em união de facto, em união estável, chamem-lhe o que quiser. Se pode ir a batismo. Efésios capítulo 5, versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, nenhum, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então não vai entrar nem no céu, muito menos aqui na Santa Ceia da Terra. Aleluia! Jesus disse, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Então lá no céu não entra o devasso. O que é o devasso? Está aqui. O devasso vem do grego pornos. Pornos. Oh, glória. Homem que se prostitui o seu corpo à luxúria de outro por pagamento. Prostituto. Homem que se entrega à relação sexual ilícita. Fornicário. Então, fornicário é aquele que, não sendo casado, tem relação sexual. Ele não vai entrar lá no céu. Não tem herança no reino de Cristo e de Deus, no reino dos céus. Não vai entrar nem no céu. Amém? Não vai entrar no reino dos céus. Não vai ser salvo. Não tem salvação. E o que é que disse Jesus? Aleluia. Em Mateus capítulo 6, versículo 10. Jesus em Mateus 6,10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se lá no céu não entra o devasso, o fornicário, aquele que sendo solteiro tem relação sexual com uma mulher, glória a Deus, arraixa, lá no céu não entra. Aquele que vive amigado, amaziado, amancebado, em união de facto, em união estável, aleluia, lá no céu não entra. Se não entra na santa ceia dos bodas do Cordeiro, como é que vai entrar na santa ceia aqui na terra? Não pode. Amém? Então não pode tomar ceia, não pode nem ir a batismo, não está preparado. João Batista recusou o batismo a muitos pecadores. Muitos dos fariseus eram muitos que queriam ir a batismo e não puderam. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Glória a Deus. Então não é pecado recusar o batismo. Pecado é não recusar o batismo a quem não está preparado. Isto não depende daquele que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. A pessoa tem que estar preparada. Glória a Deus, é muito forte. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome de Jesus, aleluia. Santo é o nome de Jesus. Glória seja dada a Deus. Vamos aqui continuando para saber se o amigado, amaziado, pode ir a batismo e tomar a Santa Ceia. Já vimos que não, mas pronto. Mas vamos aqui ver com mais profundidade. A Bíblia diz em 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, a pessoa que não suporta a sã doutrina é um desviado da verdade e está vivendo uma fábula, não a realidade que é Cristo. Olha aí. Vamos aqui ver o contexto. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo. Estamos aqui a falar de uma lei que vai julgar um pecado. Mas para os injustos e os obstinados. Ou seja, aqueles que são teimosos. Que estão no pecado, mas insistem em pecar. Para os ímpios, pecadores e para os profanos. Aqueles que profanam as coisas santas. Aqueles que pregam o evangelho em pecado. E para os irreligiosos. Aqueles que são contra a religião. E para os parricidas. E para os matricidas e para os homicidas. E para os devassos, olha aí, devassos. Mais uma vez, devasso. Ou seja, para os fornicadores, para aqueles que têm relação sexual sendo solteiros. Vivem juntos, amigados, amaziados, emancebados. Para os sodomitas, que são os homossexuais ativos. E para os roubadores de homens. Amém? E fala dos sequestradores, dos raptores. Para os mentirosos, para os perjuros, aqueles que
que juram que não roubaram e roubaram, juram que não mentiram e mentiram, que não adulteraram e adulteraram, não traíram e traíram, não beberam cerveja, não se drogaram e drogaram, não andaram com amantes e andaram. Então, para aqueles que, aleluia, prestam falso juramento e para o que for contrário à sã doutrina. Então, espera aí, já sabemos que quem não suporta a sã doutrina é um desviado da verdade. E entre os desviados da verdade estão os devassos, que vão ser julgados pela lei de Deus por essa mesma doutrina. É bem claro, isto é uma palavra muito, muito interessante aqui. Olha aí. Mais uma advertência para que ninguém seja devasso. Hebreus capítulo 12, versículo 16. E ninguém seja devasso, aleluia, devasso ou profano, ou seja, ninguém seja fornicador, ninguém tenha relação sexual antes do casamento, seja com uma namorada, seja com uma amiga, seja com uma pessoa que apenas teve um desejo carnal, seja com uma prostituta, seja com a própria noiva, seja com a pessoa a qual vive maritalmente, como se fosse marido e mulher sem ser casado no papel, ou seja, vive em união de facto, ou vive amaziado, emancebado. Amém? Então ninguém seja amigado ou profano, por outras palavras, ninguém tenha uma vida de amaziado, emancebado, aleluia, ajuntado com ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito à primogenitura. Deus compara o pecado daquele que tem relação sexual antes do casamento, sendo um solteiro, com uma solteira, glória a Deus, com Esaú. Glória a Deus. Então compara, porque está aqui, ninguém seja devasso. Devasso é um pecado, que é fornicação. Ou profano. Então Esaú foi profano, porque profanou as coisas santas. Trocou o seu direito de primogenitura, glória a Deus, de receber uma porção dobrada da herança do seu pai Jacó. Glória a Deus, quem crê diga glória. Perdão, do seu pai Isaac, que teve 2 filhos. Então trocou o seu direito de primogenitura, que era o quê? De receber uma porção dobrada da herança, ter a maior bênção do seu pai, aleluia, por um prato de lentilhas, por um prato de comida, por uma refeição. Então Deus compara esse pecado. Então ele perdeu e depois diz que ele, ainda que com lágrimas, quis herdar, mas já não pôde herdar a bênção. Cuidado, foi amaldiçoado. Olha aí. Porque bem sabeis que querendo, ele ainda depois de herdar a bênção foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda com lágrimas o buscou. Temos como, por exemplo, os falsos profetas, como o Júlio César. Chora, 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 mas nunca se arrepende. Portanto, ele está igual a Esaú. Está igual a Esaú. Chora, 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 mas não se arrepende. Então, cuidado. Deus compara o pecado sexual dos amigados, dos amaziados, daqueles que têm relações sendo solteiros com as suas companheiras, aos quais vivem maritalmente, com o pecado de Esaú, que perdeu o seu direito, aliás, trocou o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Então está bem clara aqui esta palavra. Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer amém? É muito forte. Glória a Deus, quem querer diga glória. Agora vamos aqui. Tem mais aqui de devasso, amém? Vamos aqui para a 1 de Coríntios capítulo 5. Vamos meter aqui na Bíblia online. 1 de Coríntios capítulo 5. Glória a Deus. Então, Bruno, não vamos brincar com coisas sérias. Essas doutrinas. Eu não posso negar o batismo a quem quer ser batizado. Pecado é eu negar o batismo àqueles que querem ser batizados. Disse o Caifás. Mentira, meu irmão. Então, João Batista teria sido o maior dos pecadores, porque ele era o maior profeta nascido de mulher, ao qual devemos seguir no exemplo. E João Batista disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais dentro de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque em verdade vos digo que até mesmo destas pedras Deus suscitará filhos de Abraão. Aleluia! Eis que o machado está posto ao rei das árvores do árvore, não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Oh, aramandagai! Então, meu irmão, o machado é a palavra que divide. Glória a Deus. Então, João Batista recusou batizar muita gente, muitos dos fariseus e saduceus. Então, eu também tenho que recusar muita gente. A maioria dos que querem ir a batismo não estão preparados, não devem ir a batismo.
Então quem vive amasiado, amigado, amancebado em união de facto, não pode ir a batismo, não pode. Muito menos tomar a Santa Ceia, porque aí é para a sua própria condenação, não discernindo o corpo nem o sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos aqui a 1 de Coríntios, capítulo 5. Havia um problema nessa igreja. Um problema sério. Um pecado. Olha aí. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, porneia. E fornicação tal que ainda nem entre os gentios se nomeia. Como é que alguém possua a mulher do seu pai? Glória a Deus. Quem queria diga glória. Então, o indivíduo que estava tendo relação com a sua madrasta, glória a Deus, quem queria diga glória, ele estava em fornicação, porque ele era solteiro. Ela estava em adultério porque era casada. Quantos podem dizer aleluia? Mas ele estava fornicando. Estais ensurdecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja-se tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, que é o dia do arrebatamento, o dia da vinda de Jesus para o arrebatamento. Não é boa a vossa jactância. Jactância é vanglória. É a pessoa se gloriar, se gabar. Não é? Não é boa a vossa vanglória, a vossa jactância, a vossa gabarulice. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ou seja, um pouco de pecado contamina todo o teu corpo. Então, e ali é o corpo de Cristo. Ali eram os membros do corpo de Cristo que tomavam a Santa Ceia. Bastavam estar em pecado, aquilo iria contaminar. Arrai, claro, todo o corpo. Não podia, ele tinha que ser tirado. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, ou seja, do pecado, para que sejais uma nova massa, ou seja, santificados, assim como estáis sem fermento, sem pecado. Porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Já tinha morrido na cruz do Calvário, anos antes. Por isso façamos a festa. Qual é a festa? Não é a Páscoa, é a Santa Ceia. Não com o fermento velho, ou seja, não com o fermento velho, não com o pecado, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães ázimos, os pães santificados. Ou seja, o corpo sem fermento, da sinceridade e da verdade. Então, já por carta... Então há quem toma Santa Ceia como pão fermentado. Isso está errado, porque o fermento é o símbolo do pecado. E Jesus, o corpo de Cristo, nunca teve pecado. Nunca pecou, não peca e não pecará. Então, a Santa Ceia das igrejas deve ser feita com pão sem fermento. Amém? Tens que remover o fermento. Já por carta vos tenho escrito, não vos associeis com os que se prostituem. Aleluia! Isto não quer absolutamente dizer com os devassos, ou seja, os fornicadores deste mundo, os amigados, os amasiados deste mundo, os mundanos. Amém? Porque eu posso trabalhar ao lado do mundano, numa fábrica, ao lado de uma pessoa que vive amigada e é mundano. Amém? Quem querer diga glória, mas aqui o contexto é a Santa Ceia. Eu só não posso é tomar a Santa Ceia ao lado de uma pessoa que vive amigada, amasiada, amancebada, sendo eu casado legitimamente pela lei civil com uma mulher que, quando a conheci, ambos éramos solteiros, porque se eu já tivesse sido casado, não poderia casar a segunda vez, e vice-versa. Segundo casamento é adultério. Aleluia, os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Então, que não vos associeis com os fornicadores. Não quer dizer absolutamente com os fornicários deste mundo, com os amigados deste mundo, ou seja, com os mundanos, ou com os avarentos mundanos, ou com os roubadores, ou com os idólatras mundanos, porque então vos seria necessário sair do mundo. Não podias nem passar ao lado de uma pessoa que é idólatra, ou que é roubador, ou que é avarento, ou que é fornicador, amigado, mas é mundano. Estamos a falar dos cristãos. Mas agora vos escrevi que não vos associeis, isto tem a ver com o contexto da Santa Ceia, com a festa dos pães ázimos, que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, dizendo-se cristão, eu sou crente, eu sou o teu irmão em Cristo, eu sou filho de Deus, sou servo de Deus, sou ungido de Deus. Alguns ainda são ungidos. Andaramassai, ungidos do capeta, porque estão com o demónio no couro. Não são ungidos. Quem habita neles é Satanás. É os demónios, é o espírito de fornicação. Aleluia. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, então ele diz que é irmão em Cristo. Sou teu irmão em Cristo. For um devasso, ou seja, um fornicador. Ou seja, um solteiro que tem relação sexual.
Uma mulher solteira tem relação sexual. E sendo ela solteira, não está casada pela lei, vive amigada, demasiado emancebado. Em união de facto, em união estável, chamam agora união estável. Ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda com mais. Então não é para tomar a Santa Ceia. Porque tenho eu que julgar os que estão de fora. Não julgais vós os que estão dentro. O Caio Fábio diz que eu não tenho direito de julgar, que eu não posso julgar. Nós não podemos julgar ninguém. Mas o que é que mandou o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo? Que eu tenho que julgar sim os que estão dentro da igreja. Aqueles que dizem que são membros do corpo de Cristo e que são membros da congregação local. Porque a Santa Ceia deve ser dada a nível local. Aleluia, se eu faço parte de uma igreja, não é de outra. Não vou tomar a Santa Ceia noutra igreja, tenho que tomar a Santa Ceia na minha igreja, não é noutra igreja, porque eles lá não me conhecem. Quem querer diga glória. Aleluia, então devem ser sim julgados os que estão dentro. Se aquele que está dentro está em fornicação, o pastor deve dizer: tu não podes participar da Santa Ceia. Porquê? Porque tu antes eras só solteiro e não estavas mexendo com a mulher. Agora tu te juntaste com essa mulher e estás a viver maritalmente, estás a ter relação sexual com uma mulher e viver na mesma casa. Aleluia, como se fosses casado sem seres casado pela lei. Então tu não podes participar da Santa Ceia. Quem queira dizer agora? Então devemos sim julgar, porque tenho eu de julgar os que estão de fora. Não julgais vós os que estão dentro, então nós temos de julgar os que estão dentro. Mas Deus julga os que estão fora. Tirei depois dentre vós esse iníquo. É para tirar da Santa Ceia. Se for alguém que está para ir a batismo, não pode ir a batismo. Não pode nem participar do discipulado. Porque não está liberto. Aleluia. Recantalabaia. Glória a Deus. Vamos aqui. Provando aqui que essa doutrina do Caio Fábio, não é? Que não é pecado levar alguém a batismo, uma pessoa que está vivendo em fornicação, que está vivendo amasiado, amigado. O pecado é eu negar o batismo à pessoa que se quer batizar. Então isso é uma doutrina de demónios. E ainda disse: eu não posso julgar ninguém. Porque quem julga é Deus. Cuidado. Podes sim julgar, segundo a reta justiça. Não segundo a aparência. Olha aí. 1 Coríntios capítulo 6. Lá aí. Versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então não vão herdar, não vão entrar no reino dos céus. Não erreis, nem... Olha o primeiro da lista, o primeiro pecador. Nem os devassos, nem os fornicadores, nem os amigados, nem os amasiados, nem os emancebados, nem os ajuntados. Aleluia. Nem os que estão em união de facto. Aleluia. Nem os que estão em união estável. Ou seja, estes não podem herdar o reino de Deus. Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, que é o homossexual passivo, nem os sodomitas, homossexual ativo, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados ou beberrões, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, está bem claro aqui, a palavra é muito forte. Glória a Deus, esta palavra é muito forte. Estou aqui provando por A mais B que não pode nem ir a batismo, nem tomar a Santa Ceia, porque se tomar a Santa Ceia é para a sua própria condenação, não discernindo o corpo nem o sangue de Jesus Cristo, conforme está em 1 Coríntios capítulo 11. Agora vamos aqui, aleluia, para mais uma palavra aqui, irmão. Eu hoje não estou com a garganta muito boa, então os irmãos estejam bem ligados. Vou tentar falar devagar para os irmãos entenderem tudo o que é falado aqui, que é muito importante. Glória a Deus, aleluia. Xaramanagai. 1 Coríntios, aliás, glória seja dada a Deus. Agora vamos aqui para a palavra fornicador, ou fornicação. Fornicação, vamos aqui para a palavra fornicação, ok? O que é que Jesus falou sobre a fornicação? O que é fornicação? É o solteiro que tem relação sexual. Sendo solteiro, é solteira, não está casada e tem relação sexual. Então não pode ter, senão vai para o inferno. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Então o que contamina o homem não é o não lavar as mãos antes de comer, mas o que não é há certas coisas, mas o que procede do coração, ou seja, do interior do homem, do espírito do homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a fornicação. Amém? Porneia, fornicação. Aleluia. Rai clamando glória para Xenei. Os furtos, os falsos testemunhos e as blasfémias.
São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina, isso não contamina o homem. Glória a Deus, amém? Vamos aqui, glória a Deus. Sharamandagai, Saramanagai, Termanagai, terra. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O que é que disse? O que é que disseram os apóstolos em relação ao evangelismo? Quando a gente evangeliza alguém, devemos escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da idolatria, da fornicação. Amém? Da fornicação. Então não pode fornicar, não pode viver amigado, amasiado, emancebado do que é sufocado e do sangue. Bem claro aqui a palavra. Glória a Deus. Aqui, aleluia, santo é o nome de Jesus. Romanos capítulo 1 diz assim: estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, malignidade. Vamos aqui mais para a frente. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, versículo 32, que são dignos de morte, os tais coisas praticam. Não somente os que as fazem, mas também os que concordam com os que as fazem, os que consentem. Então o Caio Fábio é digno de ser morto. Aleluia, segundo a lei de Cristo, ele é digno de morrer. Aliás, ele já está morto espiritual. Então ele é digno, após a morte espiritual, aliás, após a morte física dele, todos um dia vamos morrer, não sabemos o dia, ele irá para o inferno se não se converter. E esse ele já ainda não blasfemou do Espírito. Porque ele já foi repreendido muitas vezes. O homem é depois de uma e duas admoestações e evitam, sabendo que o tal já está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, são estes gurus, estes falsos mestres da internet e fora da internet das igrejas, estão enganando o povo. Amém? É digno de morte, de juízo de Deus. São dignos de morte. Aleluia. Os tais coisas praticam. Quem vive amasiado. E os que concordam com os que praticam. Então segundo a lei de Cristo, são dignos de morte. O salário do pecado é a morte. Glória a Deus. É bem claro, é muito forte. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. O conselho para quem vive amigado. Conselho do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 7. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem ou o jovem não tocasse na jovem ou na mulher. Mas por causa da fornicação, da porneia, glória a Deus, por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Rabashudokovanagashaya. Vamos aqui. Versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que é bom se ficarem como eu. Porém, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar-se do que abrasar-se. Ou seja, do que viver incendiado numa paixão carnal, na luxúria e na concupiscência. Quem queria diga glória? Então quem vive amigado é melhor casar do que abrasar, mas não é obrigado a casar. Tem que orar a Deus, primeiro tem que se separar, porque está em pecado. Faz separação de corpos, para com a relação sexual. Depois ora a Deus, se for da vontade de Deus casar, amém. Se for da vontade de Deus de separar definitivamente, separa definitivamente. O pecado de quem vive, aleluia, amigado, glória a Deus, não é o não casar, mas é a relação sexual ilícita. O viver junto como se fosse casado. Então tem que deixar de viver junto e de ter essa relação sexual ilícita. Não é obrigado a casar. Tem que orar a Deus, a ver se é da vontade de Deus ou não. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Por isso é, aleluia, por isso é que não basta a pessoa que viveu amigado tantos anos pedir, aleluia, Sharamandaglaia, Surikai, pediu perdão a Deus e continua. Não é? Ou seja, casou e já está perdoada. Não. Tem que pedir perdão a Deus e parar de praticar. Fazer um tempo de separação de corpos sem praticar, sem se juntar em uma só carne. Com uma mulher que não é a sua, que é apenas a sua namorada. Glória a Deus. Não está casado. Então, glória, tem que haver esse tempo de separação de corpos e de arrependimento sincero. Confissão e abandono do pecado. Para ser perdoado por Deus. Glória a Deus. É bem forte esta palavra. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Porque as obras da carne
são manifestas. As quais são adultério, olha lá a segunda, fornicação. Logo a segunda é fornicação, porneia. Então, viver amigado é obra da carne, impureza, lascívia e coisas semelhantes a estas, versículo 21, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, vão para o inferno se não se converter. Tem que se converter desses pecados. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Aleluia. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, ou seja, a paixão, a vil concupiscência, ou seja, a cobiça luxuriante, a cobiça da carne, a sensualidade, a avareza, a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir os vossos vasos em santificação e honra, não na concupiscência, não na paixão da concupiscência, como os gentios não conhecem a Deus. Ninguém engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação, ou seja, para levar uma vida devassa, proveniente da impureza dos desejos sexuais, luxúria. Amém? Vem de acartasia. É bem claro. Glória a Deus, então, meu irmão. Glória a Deus, quem crê, diga glória. Rai, clá, plá, plaxa. Cuidado, irmão. Deus está dando tempo para que muita gente se arrependa. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. Apocalipse 2:21. Aleluia. Rabanai, eis que a porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação se não se arrependerem das suas obras. É bem claro. Deus está irado, irmão, com esses pecados. Aleluia. Ricantalabastéria. Aleluia. Rimbanai, saramanagai. Aleluia. Aleluia. Olha aí. Anai, subanagéria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, Apocalipse 9, 20 e 21, e que não se arrependeram das obras das suas mãos para adorar os demónios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira que não podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Então vão ser mortos durante o grande e terrível dia da ira do Senhor e vão direto para o inferno. Amém, glória a Deus. Quem crê, diga glória. Xarabacantara, estão bebendo o cálice de imundícia da grande prostituta. Aleluia, que tinha em suas mãos um cálice cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Então é bem claro, irmão, a palavra é bem clara, não quero estar a estender mais neste tema, mas a pergunta é, quem é amigado pode-se batizar e pode participar da Santa Ceia? A resposta é não. Os pastores e as igrejas que apoiam e que promovem e praticam o batismo de amigados e a Santa Ceia para amasiados estão liderando multidões à condenação eterna, ao inferno, e depois daí ao juízo final e ao lago de fogo. Quem querer diga glória. Esses pastores estão em pecado, são cegos guiando cegos. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Aleluia. Mais uma vez vamos ouvir aqui a voz aqui diabólica, aqui satânica do Caio Fábio. Vamos ouvir aqui o que é que ele vai dizer, que a gente já provou que é mentira. Se batizar, ela pode se batizar? Isso é pecado? Pecado é alguém negar batismo para uma pessoa que quer ser batizada. Eu não tenho que julgar o coração. Ninguém que me peça para ser batizado. Vê. A Bíblia diz que a besta, a segunda besta, tem chifres como um cordeiro, mas fala como o dragão. Amém? Então, o espírito da besta, da segunda besta apocalíptica, já está operando na vida do Caio Fábio. Amém? Então, ele diz que não é pecado viver amasiado, nem é pecado ir a batismo, a realizar esse batismo de pessoas amigadas. O pecado é eu negar o batismo àquele que quer ser batizado. Aleluia! Então, eu é que estou em pecado. João Batista estava em pecado, então toda a gente estava em pecado. Os apóstolos estavam em pecado. Aleluia! Eu não tenho o direito de julgar ninguém. Quando a Bíblia diz
Mas Deus julga os que estão fora. Não julgais depois vós os que estão dentro, tirai depois de entre vós esse iníquo. Aquele que, dizendo-se cristão, for um devasso, um fornicador, um fornicário, que vive amigado. Bem claro. Então, cuidado com as palavras satânicas, diabólicas dos falsos mestres da internet. E há muitos. Há um que é terrível, do canal Jesus Me Defenda. Há um que é mesmo terrível, do canal Jesus Me Defenda, acho que é o Ney Santos. Terrível. Ensinos diabólicos, levando o povo ao inferno. Eles pregam algumas verdades, ou muitas verdades pregam, mas no meio dessas muitas verdades pregam também várias mentiras. E várias heresias de perdição. Várias heresias que levam os homens à perdição. E aí está o problema. São falsos mestres e muitos seguirão as suas dissoluções. Aleluia! Pedro disse, aleluia, e houve entre o povo falsos, aleluia, mestres, como também haverá, houve entre o povo falsos profetas, como também haverá entre vós falsos mestres, os quais encobertamente introduzirão heresias de perdição. Aleluia! E muitos seguirão as suas dissoluções, farão de vós comércio com palavras fingidas. Cuidado! Então, provando aqui, glória a Deus por A mais B, que quem vive amigado, ainda que já tenha aceitado a Cristo da boca para fora, obviamente, não está liberto, ainda está endemoniado, tem demónio habitando no seu corpo. Não é templo do Espírito Santo, porque o Espírito, ele é santo, ele não habita em templos sujos, em templos que estão em pecado. Rovalabalaia. Aleluia. Então, não está nem liberto, não está salvo. E o batismo é para quem já foi liberto, para quem já abandonou o pecado. Não é para quem quer, é para quem pode. Porque João Batista recusou o batismo a muita gente que queria ser batizado. Então, tenho dito, não pode nem se batizar, nem participar da Santa Ceia. Porque se participar da Santa Ceia, está o fazendo para a sua própria condenação, não discernindo o corpo nem o sangue de Cristo. E eu quero ler aqui, por último, um versículo aqui com os amados irmãos, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11. Raishurro contolo basteria pantora managai. Ruvalabacantora managai. Praixer menegeria. Aleluia, glória a Deus. Rovalabachadagai. Alabai, tere, camanto, covanaia, séria. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Diz aqui. Glória a Deus, porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aleluia, então é bem claro, cuidado. A palavra de Deus é bem clara, meu irmão. Eu tenho que tirar dentro de nós o iníquo. A igreja não pode permitir que gente amigada participe do ato de Santa Ceia. Não pode permitir que amaziados vão a batismo. Não pode. Há dois juízos que são exercidos, dois julgamentos que são exercidos durante a Santa Ceia. Aliás, na Santa Ceia, um é a priori, antes de se iniciar a cerimónia, saber quem pode participar e quem não pode. Então já sabemos que os devassos, os fornicários não podem. Os roubadores não podem, os avarentos não podem. Ou seja, quem não dá dízimo e oferta é avarento. A avareza é idolatria, os idólatras não entrarão no reino dos céus. Não pode. Não dizimista não pode participar da Santa Ceia, porque senão vai estar a tomar para a sua própria condenação. Glória a Deus. Idólatra também não, homicida também não, rouba lá e muitos outros pecados, não pode. Pessoas em segundo casamento estão em adultério, também não, são adúlteros, e os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Qualquer que deixe a sua esposa em casa com outra adultéria, e se a mulher largar o seu marido e casar com outra adultéria, também os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Seja feita a tua vontade assim na terra, como nos céus não entra, na terra também não entra, na Santa Ceia da terra. Então, meu irmão, pastores e igrejas que estão levando gente amasiada a batismo e lhes estão dando a Santa Ceia, estão em pecado. Essas igrejas estão em pecado, esses pastores estão em pecado, e toda essa gente irá ser lançada viva no lago de fogo após o juízo final. Cuidado. Então, a maioria dos ministérios estão errando, estão levando o povo para o inferno. É a hora de despertar. Amém? Tenho dito, até que o Senhor falou, se tu vives amigado, amasiado, qual é o conselho? Sai dela, povo meu, sai dessa situação. Larga essa mulher com a qual vives amigado. Tu que és mulher, larga esse varão ao qual vives amasiada. Larga, abandona-te, separa. Primeiro passo, separação de corpos. Depois vai orar a Deus.
O que Deus te revelar, faz. Se é para casares com essa pessoa, Deus vai confirmar. Mas se não for, separa definitivamente. Glória a Deus. É bem claro, meu. Essa é a ação. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagadas as vossas transgressões e venha assim sobre vós os tempos do refrigério. Que Deus em Cristo vos abençoe.